Olá, muito prazer. Eu sou Alexandre Coimbra Amaral, eu sou psicólogo, sou educador também, sou escritor. Eu quero conversar sobre a gente, o que a gente tem vivido nesses tempos. A gente está há 1 ano e meio recolhendo pedaços da gente que ficaram pelas areias do tempo. A gente está há 1 ano e meio fazendo acontecer a vida num formato que a gente não imaginava. E isso tudo agora a gente está levando para a sala de aula. Então eu queria te convidar para se sentar, para pegar o seu café, para a gente poder se dar um abraço. O abraço é aquilo que mais nos foi roubado por essa pandemia. E agora a gente está online. Mas eu quero te pedir 1 minuto para você poder fechar os seus olhos e sentir as pessoas mais importantes para você, na sua escola, na sua casa. Fecha os olhos. Sinta um abraço dessas pessoas, de montinho. Aquele tipo de abraço que faz a gente renascer. Eu quero que você se convide a esse abraço. Pode fechar os olhos, se você já está com eles fechados. Vá se sentindo no meio de um abraço. Quem foi a primeira pessoa que você convidou para vir te abraçar? E depois, quem foi que veio espontaneamente, que você está sentindo só o toque, a textura do abraço, a textura da saudade, o cheiro da presença? Vai trazendo todo mundo. Se sinta abraçada, abraçado. Pode abrir os olhos. Agora a gente pode conversar. Sabe por que eu te sugeri esse abraço para a gente conversar? Porque nós, educadoras e educadores, somos acostumados a abraçar a angústia do outro. Nós somos acostumados a abraçar a pergunta do outro. E nessa pandemia, nós muitas vezes nos alienamos das nossas necessidades para socorrer as necessidades de tanta gente. A gente estava com os nossos alunos sem entender o que estava acontecendo, alguns deles resistindo a se adaptarem ao online, outros jamais conseguiram se adaptar, outros sofrendo perdas para a Covid, enlutados. Enquanto isso, nós estávamos com as nossas crianças dentro de casa, precisando da gente, enquanto a gente tinha que dar atenção às perguntas dos outros filhos. A gente tinha as nossas mortes para cuidar. A gente tinha as nossas angústias para cuidar. Eu tenho certeza que você está me entendendo. Por ética, por uma questão de responsabilidade profissional, você se colocou disponível e continuou disponível da maneira que você conseguiu fazer isso, da maneira que te foi possível. Se você sente que você caiu nesse processo, não tem problema. A gente vive em rede, a gente vive em comunidade para que a queda não seja vista como um demérito, mas como parte do caminho. Quando a gente cai, o outro que está em pé, ele estende a mão ou desce para apoiar a nossa queda. Então eu espero que você tenha podido ser amparada, amparado nas quedas que você teve. Porque eu posso admitir para você, eu tive várias. Eu estou enlutado. Eu sou um coração partido por essa pandemia. Então, nós não estamos aqui para ensinar nada para ninguém.
A gente está aqui para falar de como a gente conseguiu passar por isso, de quais foram as trajetórias emocionais que nós precisamos aprender a fazer com as nossas vidas, com as vidas daqueles que estavam quarentenando conosco, com as vidas dos nossos estudantes. E somos essas pessoas agora que estamos recomeçando uma nova fase. A pandemia não acabou. Nós estamos ainda macerados pelos seus efeitos emocionais. Mas a gente pode respirar um pouco. Por exemplo, o fato de eu estar podendo gravar esse vídeo aqui para você é parte dessa transformação que já aconteceu. Eu já dei alguns abraços, eu já recebi outros abraços. Tem coisas acontecendo na nossa vida. Então, agora que você foi abraçado ou abraçado, essa é a maior metáfora desse recomeço. Nós que somos cuidadoras e cuidadores profissionais, nós temos um pequeno defeito. Por ética, por responsabilidade profissional, nós vamos permitindo que as inúmeras necessidades de quem a gente atende se sobreponham às nossas necessidades mais básicas. Isso faz parte do jeito que a gente aprendeu a cuidar. Só que agora, esse é o momento da gente respirar e reaprender a merecer ser cuidada e ser cuidado. Porque é só assim que a gente dissolve as lágrimas, as raivas, os silêncios, as saudades. É só permitindo sermos cuidados. Quem foi você nessa pandemia? Como ela te atravessou até aqui? O que aconteceu com o seu coração? O que aconteceu com a sua concentração? O que aconteceu com você? Agora você pode se fazer essa pergunta. Tem um pouco mais de ar para você respirar, de fora para dentro. E você pode fazer esse ar acontecer de dentro para fora. Esse ar agora é a possibilidade de você se dar uma pausa para sentir o que esses meses fizeram com você, para sentir todas as coisas que foram mobilizadas dentro de você. Se a gente não se dá essa pausa, a gente vive a vida como um autômato, empurrando com o tempo, com a aceleração do tempo, aquilo que precisa e merece ser vivido no aqui e no agora. Nós temos muito para conversar. Eu tenho muita coisa para te escutar. Embora isso aqui seja um vídeo gravado, eu quero que você sinta que os seus pensamentos sobre você estão sendo escutados por mim. Que você sinta esse vídeo aqui como se fosse uma conversa nossa. Porque se a gente estivesse presencialmente, eu estaria escutando as suas histórias. A gente precisa disso. A gente precisa de gente para escutar as nossas histórias. Porque a gente não é mero escutador do outro. A escuta é um círculo virtuoso da experiência humana. Para eu, inclusive, reaprender a escutar o outro, eu preciso primeiro me escutar. Reaprender a me escutar. E olha, eu estou falando tanto de reaprender, porque depois dessa pandemia, eu não sou o mesmo, você não é a mesma mesmo, a cidade não é a mesma, os alunos não são os mesmos, a escola não é a mesma. E a gente está se encontrando nesses estranhamentos, nesses espelhos meio quebrados ou esfumaçados que não se reconhecem. Então a gente precisa dizer dessa estranheza de se ver e não entender muito bem. Na hora em que você, pela primeira vez, esteve com seu estudante presencialmente depois da pandemia, eu tenho certeza que te deu uma coisa meio estranha. Eu não sei o que eu faço,
eu percebo o constrangimento naquela criança, mas tem um protocolo entre nós, tem um protocolo rígido entre as nossas saudades, entre os nossos afetos, entre os nossos atravessamentos emocionais. E esse protocolo é o que eu tenho que seguir. O que eu faço para seguir um protocolo agora na volta presencial? Como ajudar uma criança a entender esse protocolo, que isso é preservação da vida dela? Provavelmente ela já entendeu, ela já consegue usar bem a máscara, já limpa a mãozinha dela com álcool em gel, mas ela está com muitas perguntas dentro dela. E ela, quando te reencontra, ela reencontra aquela pessoa que já era sentido de segurança emocional para ela. Porque você não era para os seus estudantes somente transmissor de conhecimento. Você, para conseguir construir conhecimento, antes você se transformou numa figura de referência. Você se disponibilizou para essa criança de uma forma que talvez você nem tenha se apercebido, mas eu vou descrever para você o que foi que aconteceu. Quando a criança teve medo, você chegou perto dela e disse: tá tudo bem, olha, não se preocupe, isso aqui é um aprendizado novo, você vai aos poucos, você vai conseguir. Você fez por ela a mesma coisa que uma mãe, um pai, uma avó faz com um bebê quando ele cai, está aprendendo a andar, e ele olha para trás e ele pede a confirmação do olhar. Essa confirmação do olhar é a forma da gente transmitir a esperança na forma da confiança. A gente educa transmitindo esperança. A esperança está no seu olhar. Então, é óbvio que essa criança sentiu muita saudade de poder esperançar a própria vida, esperançar a própria construção do conhecimento através do seu olhar. Porque o seu olhar, ele estava enrijecido em algum nível, ele estava petrificado em algum nível a partir do momento em que ele ficou virtualizado por uma tela. Não era o mesmo olhar. Na hora que você volta presencialmente, ainda que a máscara tampe uma parte do seu rosto, o seu olhar está intacto. E é isso o que a criança vai encontrar em primeiro lugar. Na hora que ela encontra você e encontra o seu olhar, o que é que ela encontra? Essa que é a pergunta. O que é que o seu olhar está podendo dizer para essa criança? E o que você consegue ver do olhar dela? Porque às vezes a máscara não permite que a gente escute direito o que as pessoas estão dizendo. Às vezes as pessoas até desistem de falar porque estão de máscara. Mas o olhar comunica. Então eu estou te perguntando sobre o seu olhar para você poder, em mais uma dimensão, poder olhar e voltar para você. E olha que interessante. A gente está conversando aqui hoje sobre como acolher as emoções de todo mundo dentro de uma sala de aula. Mas eu estou começando por você, porque eu acho que você é a primeira pessoa que merece ser acolhida dentro de uma sala de aula. Porque a sala de aula é esse espaço que a gente ama, que a gente fala: Ave Maria, eu não vivo sem estar dentro de uma sala de aula. Mas a gente não faz só aquilo que está na descrição da nossa carteira de trabalho. A gente faz muito mais coisa. Você foi criança, você foi adolescente, você sabe a importância que aquela ou aquele grande professor da sua vida teve. Não foi a transmissão de conhecimento que foi a coisa mais importante que ele te ensinou. Esse grande mestre tem uma participação na arte de viver. Você começou a entender que negócio é esse, que babado é esse de viver também pelos seus professores e pelas suas professoras. Se a gente fica pensando nisso o tempo inteiro, pode ser que a gente se agonie um pouco. Pode ser que a gente fique
ou ansioso com tamanha responsabilidade, ou fique vaidoso porque eu vou ser um mestre dos meus estudantes. Mas aqui, nesse programa, o convite é apenas para você ser você. Mas isso não é pouca coisa, porque ensinaram que a gente tem que se revestir de uma máscara profissional para estar em sala de aula. E desaprender isso para voltar a ser nós mesmos em contato com o aluno é outra jornada. Então eu quero te dar um abraço compassivo. Assim, não é de hoje para amanhã que você vai se ver mais transparente, mais disponível. Você vai perceber, às vezes, como pode ser difícil para você ser você mesma ou você mesmo com seu estudante. Porque isso traz um medo. A gente viveu uma cultura autoritária na condição infantil. Eu, você, nós fomos filhos do autoritarismo. Os nossos pais, as nossas mães, os nossos tios, os líderes religiosos, os professores, o professor de inglês, o professor de esporte, todo mundo regia a relação com a criança de uma forma que a criança tinha que se calar. E a boa criança era aquela que obedecia. A criança ruim era aquela que não ia dar para nada, porque ela se irava com aquela condição. Hoje, a gente está construindo um outro mundo. A gente acredita no contrário. A gente está fazendo uma transição de paradigma, a forma de olhar para a criança. Não só na sala de aula, mas dentro de casa e na sociedade. A gente acredita que essa criança merece ser escutada. Nós somos sim e continuaremos sempre sendo faróis para ela. Mas ela tem direito de dizer quem ela é para além do que a gente enxerga, porque nós temos as nossas cegueiras. Às vezes, nós não conseguimos enxergar as nossas crianças. E elas vêm dizer, olha, você não está me vendo. Olha, eu não me sinto visto nos seus olhos. Eu preciso te contar quem eu sou. Só que a criança não fala isso de um jeito tão elaborado, filosoficamente correto. Ela vai ficar com raiva, ela vai te xingar, ela vai te desobedecer em sala de aula. Mas tem uma mensagem de um desencontro, ou que ela está levando da vida dela para a sala de aula, ou que ela está dizendo sobre a relação dela com alguma parte da escola, com os colegas, com você. Não dá para saber de antemão. Para a gente poder descobrir, a gente precisa primeiro escutar. E para escutar uma criança, um adolescente, ainda mais nessa época, em que elas já estão sabendo que elas estão sendo educadas e socializadas num mundo que está mais disponível para escutá-las. Nesse momento, a gente tem que fazer um esforço maior. Então é para esse esforço que eu estou te convidando, primeiro de se escutar, para aí o seu coração está mais aberto para escutar essa criança. Porque sabe, quando a gente não se permite escutar e a gente é profissionalmente convidado a escutar uma criança, dá muita raiva. A gente pode entrar num mecanismo humano que é o da inveja. Eu vou te explicar como é que é o funcionamento da inveja nos adultos que foram educados de forma autoritária e que agora estão sendo convidados a educar de uma forma não violenta essas crianças. A inveja é assim, ó. Eu não entendo essa frescura agora de ter que levantar e ficar no tamanho da criança. Não entendo esse negócio que não pode bater em criança. Eu apanhei, tive sim umas cenas horríveis, mas eu tô aqui, eu tô vivo, eu tô ótimo, eu tô ótimo. Não entendo essa frescura de ficar falando isso com criança agora. Sabe que raiva é essa? Inveja. Se chama inveja. Eu abraço a sua inveja se você estiver sentindo, porque você merecia ter sido cuidada
o cuidado, como essas crianças merecem ser cuidadas hoje. Então, se você estiver sentindo uma raiva de ter que acolher as emoções dos seus estudantes, saiba que você está merecendo receber acolhimento antes. E que isso vai ser uma nutrição emocional necessária para você começar a cuidar dessas crianças. Isso não é uma coisa que vai dificultar a sua vida. Isso vai esvaziar um copo que às vezes está cheio há décadas. Não sei há quanto tempo você foi criança, não sei há quanto tempo você foi adolescente, mas você pode estar silenciada ou silenciado no seu direito de falar de si, no seu direito de abraçar as suas emoções, as suas dúvidas, os seus erros, de não ser condenada pelos seus erros. E agora você merece ser parte da construção desse mundo novo. Então é para isso que a gente está te convidando, para você se sentir parte dessa construção, mas tendo o direito de se ver também. Não precisa performar aqui. O convite não é para isso. É para você ser você mesmo. Essa é a grande novidade. Um museu de grandes novidades, como diria o Cazuza. Um museu porque a gente deveria ter essa novidade, na história da humanidade. Mas infelizmente é só essa geração que está colocando isso aqui para funcionar nas ruas da vida. Então, é nesse museu de grande novidade que a gente vai habitar. É nesse lugar de reconstrução da gente. A gente vai voltar lá atrás e vai dizer para quem a gente foi. Muita coisa poderia ter sido diferente. Muita coisa poderia ter acontecido diferente. Os nossos pais, os nossos professores, as pessoas da nossa época não tinham o acesso que nós temos hoje a um programa como esse. Essas pessoas não tiveram a mínima educação socioemocional e elas não puderam se escutar e por isso mesmo as crianças e os adolescentes viraram o lugar do jorro. A gente era só o lugar do jorro. E sem que eles se dessem conta, inclusive, eles estavam jorrando em nós as frustrações, os medos, as decepções, os insucessos, as raivas, as vidas não vividas. A gente recebia aquilo como se a gente fosse responsável, como se o nosso erro tivesse aquele tamanho. Então, na hora que a gente se responsabiliza pelas nossas emoções e a gente entende o que é nosso e o que é da criança, na hora que a criança vem irada para a gente na sala de aula e a gente pode, por exemplo, se dizer assim, pode não ser comigo. Ela pode estar fazendo comigo um movimento impulsivo de alguma coisa que ela nem sabe o que é. Eu já fiz isso algumas vezes com outras pessoas. Fiz ontem com meu filho em casa, inclusive. Eu vou te contar uma história. Em dezembro do ano passado, eu estava saindo do meu consultório dentro de casa, porque eu atendi virtualmente desde o início da pandemia. E em dezembro do ano passado, a gente já estava com muita morte. Então, as sessões de terapia eram só sobre morte. De 8 às 9, tinha uma morte. De 9 às 10, tinha outra morte. De 10 às 11, tinha outra morte. A gente só falava disso. Eu só escutava sobre isso. Terminou meu dia, eu estava exausto. 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 Eu atravessei a cozinha da minha casa e encontrei o meu filho mais velho tendo descumprido um acordo que a gente tinha feito. Toda a minha dor de ter vivido aquele dia e de ter acompanhado aquelas histórias, eu joguei em cima dele. Eu virei um monstro. E falei um monte de coisa para ele. Ele olhou para mim, gente. Ele olhou para mim com um olhar de espanto, com um olhar de clemência. Ele não estava entendendo nada. Ele olhou para mim e falou: pai, sou eu, seu filho.
naquela hora, eu comecei a chorar. E caí nos braços dele. Depois, ele me ofereceu o colo dele, para eu poder jogar ali no colo dele as minhas lágrimas. Eu pude pedir desculpa, eu pude dizer para ele o que tinha acontecido, que eu tinha vivido um dia difícil e que ele não merecia ter escutado aquele grito. Mas na hora que ele me abraçou, na hora que ele me tomou no colo dele, eu entendi mais uma vez, que não é sendo infalível que a gente vai viver as melhores cenas. Porque essa foi uma das melhores cenas que eu tive com meu filho em quase 15 anos de vida dele. Então, quando a gente leva isso para a sala de aula e quando a gente se disponibiliza com quem a gente é e com quem a gente pode ser, também acontecem cenas maravilhosas. Como uma que eu vou te contar, de uma professora que me contou recentemente, num dos trabalhos que eu estava fazendo em escolas, e ela me contou a seguinte história. Eu tinha perdido a minha mãe e não sabia como contar isso para os meus estudantes. Eu tinha pedido para a direção da escola que eu queria contar para eles, mas eu não sabia como. Aconteceu que eu abri a câmera e comecei a chorar. Eu não consegui ter palavras. Tava muita gente com a câmera desligada e à medida em que o meu choro foi aumentando e foi continuando, porque eu não conseguia parar aquele choro, alguns estudantes que nunca tinham ligado a câmera, ligaram a câmera e se colocaram ali, conectados comigo. Aquele choro foi a primeira vez, desde o início da pandemia, que eu tive todos os alunos presentes com as câmeras ligadas, em silêncio, sem fazer nada em paralelo, olhando para mim, conectados comigo. Na hora que eu olhei para aquela cena, foram os olhares deles que foram me acalmando. Eu fui abraçada pelo silêncio reverente daqueles alunos. Você percebe a potência dessa cena? Você percebe o que isso significa para nós aqui? Que estamos falando para você que as emoções pertencem à sala de aula, que as emoções pertencem à vida humana, que isso não é mais uma matéria da escola, que isso é a integração de quem nós somos, e estando mais íntegros, nós estaremos com processos mais íntegros e integrados de educação e de socialização e de construção de cidadania. A gente não se desenvolve sem as emoções. Isso é uma mentira, isso é uma grande fake news, esse negócio. Separar a razão da emoção. Isso é uma grande fake news, talvez antiga. Nós estamos precisando combater fake news, não só neste âmbito, mas essa é uma boa fake news para a gente combater aqui hoje. As emoções, elas são tão regentes da nossa vida quanto os nossos pensamentos. Nós precisamos escutar ao mesmo tempo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós somos atravessados por eles. Só que quando ensinaram a gente a separar isso, a gente perdeu o hábito, a gente perdeu o treino em escutar como as emoções nos atravessam. A gente não tem como dizer, você não deveria estar sentindo raiva. Às vezes as pessoas até dizem isso umas para as outras, mas é um absurdo, porque a gente não controla a chegada de uma sensação, a gente lida com ela. Eu gostaria de estar tranquilo agora, mas eu estou nervoso. Eu gostaria de dormir, mas eu estou insone. Eu gostaria de estar bem agora, mas eu estou com medo. A gente precisa primeiramente assumir que sente. Então, olhe para você, retome o seu direito soberano
de assumir que você sente. Você vai perceber nesse caminho que assumir o que sente te liberta. Eu vou repetir. Assumir o que você sente te liberta. Assumir o que você sente te deixa mais pronta para entender o que você vai fazer com o que a vida está fazendo de você naquele momento. Quando você diz para você assim, imagine, eu não estou sentindo medo. Imagine, eu não estou com raiva. Imagine, eu não estou qualquer coisa. Quando você se conta essa mentira, Renato Russo, aquele que provavelmente foi um dos seus ídolos na adolescência, como foi da minha adolescência, que a gente cantava nos churrascos loucamente, e quem tinha o violão tinha lugar de fala e de privilégio com a moçada, cantava assim, ó, e mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Eu quero te falar dessa fake news que inventaram, né, sobre nós, que separar razão e emoção é uma coisa que nos faz mais adultos, mais focados, mais concentrados e mais eficientes. Eu quero te dizer por que isso é uma grande mentira. Porque quando você separa as suas emoções e coloca elas de lado, como se você colocasse, dissesse para as suas emoções, senta lá, Cláudia, senta ali no banquinho da disciplina, né? E eu sou uma pessoa que preciso pensar racionalmente. O que a gente faz quando a gente faz isso? A gente se desaprende, a gente se desentende, a gente se desconecta desse mundo emocional. E a gente deixa de ter intimidade no trato com as nossas emoções. Aí o medo aparece e a gente não sabe o que fazer com ele. A gente evita, a gente nega, a gente afasta. Aí a tristeza aparece, a gente tampa, a gente diz, não posso chorar agora. A gente seca a lágrima. Quando a raiva aparece, talvez a gente coloque ela para fora. A raiva, nessa nossa cultura, ainda é mais aceita do que o medo e a tristeza. Mas pode ser que você esteja, por exemplo, oprimindo também a alegria, oprimindo também o prazer. Porque essas dimensões todas, elas estão juntas de nós nas coisas mais importantes que nós fazemos. Uma coisa que você está entendendo junto comigo é que quando a gente se separa das emoções, a gente fica desbotado. Quando eu vejo uma pessoa que está afastada das emoções dela, eu fico me perguntando quais foram as cenas da vida que foram retirando a cor da vida dessa pessoa. Essa vida muito racionalizada é uma vida desbotada. E você merece trazer a cor de volta para a sua vida. O segundo problema da gente afastar as emoções da nossa vida é que, quando elas nos atravessam, a gente não sabe conversar mais com elas. A gente não tem como evitar que elas cheguem, mas a gente tem como conversar com elas. Eu não tenho como evitar sentir medo. Inclusive porque o medo pode ser muito adaptativo e pode me dizer que eu estou diante de uma situação de perigo que eu preciso cuidar disso. Mas eu posso conversar com esse medo. Eu posso entender aos poucos, se eu me escutar, eu posso entender que existem algumas situações que são alguns gatilhos de medo para mim. Eu posso conversar com o meu medo e dizer, calma, não é para tanto. Calma, olha, eu já desenvolvi uma certa musculatura emocional para lidar com você. Já vivi isso. Estou me recordando aqui tudo que eu já consegui fazer na vida, com medo, inclusive. Então, quando a gente permite que a emoção chegue, a gente se recorda de uma história que a gente teve de aprendizagem sobre as próprias emoções. E isso é quem a gente é. O jeito que você lida com as suas emoções é tão singular quanto a sua impressão digital. Ninguém vai poder te ensinar isso. O que você vai poder ensinar para o seu estudante é que ele não repita o mesmo erro que você fez. Que ele possa ser convidado
junto com você, para esse tempo em que todos nós somos aprendizes do direito de sentir. Aí, nessa matéria, eu, você, seus estudantes, a chefia da escola, a pessoa dos serviços gerais, todo mundo é aprendiz. Tem ninguém que já está se formando nessa matéria. Quando a gente se coloca nesse lugar de aprendiz, com verdade, a gente quebra uma hierarquia do saber que afasta. Então, se você assume que você é aprendiz da lida com as suas próprias emoções, vai acontecer alguma coisa muito nova na sua relação com os seus estudantes. Ele vai ver alguma coisa muito particular em você. Ele vai sentir uma coisa, uma confiança em você, porque ele vai ver em você uma pessoa de verdade. Olha, essa minha professora, esse meu professor aqui, ele é de verdade, viu? Ele não é infalível. É por isso que eu gosto dele. Talvez ele não te diga isso. Talvez ele não tenha a palavra. Mas ele sente. E isso é o mais importante. É no sentir dele, a partir da testemunha do seu sentir, que vai se fortalecer o vínculo importante para você passar todo ano junto com ele, fazendo o que precisa ser feito. Inclusive, construir conhecimento. Inclusive, aprender matéria que você passa no quadro. Inclusive, abrir a câmera numa aula online. Mas é desse encontro de sentires que vai se fundar um vínculo mais profundo. É aí que você entra. É aí que esse programa aqui entra. É por isso que a gente existe aqui nesse programa. Esse programa existe para te lembrar que você é tudo isso. Não é para você ter mais trabalho, é para você se lembrar que você tem o direito de ser tudo isso. E sendo cada vez mais quem você é, você vai fazer melhor tudo que você quiser fazer. É isso. Eu te agradeço pela sua presença aqui, por testemunhar a sua própria voz enquanto eu falava com você. Se você quiser, tome nota do que você sentiu, do que você está sentindo agora. Se você quiser, chame alguém da sua escola para assistir esse vídeo junto com você, para vocês se perguntarem sobre quais são as dificuldades, as facilidades, os amparos que um pode dar para o outro nessa aventura de reaprender a sentir dentro de sala de aula. Obrigado, foi um prazer muito grande estar junto de você. Um beijo e a gente se vê por aí.